E aí, então, que a gente entra na teoria do decantador não ideal, que ele pegou todas as equações que ele conseguiu lá no decantador ideal e fez uma melhora aqui, considerando partículas floculentas. Quem são partículas floculentas? São partículas que se agregam, se juntam, se aumentam de tamanho, formam flocos dentro do decantador. Se ela, aqui a gente tem, ó, no tempo zero você tinha duas partículas, no tempo 1 essas partículas se chocaram, quando elas se chocaram, elas formaram um floco, quando ela formou um floco, ela aumenta de velocidade porque ela aumentou de tamanho, então ela aumentou de velocidade, ela, ela aumentou de tamanho, ela aumentou de velocidade, ou seja, ela não vai sedimentar com a mesma velocidade porque ao longo do caminho ela pode crescer, então a velocidade aumentou. E a diferença aqui em relação à partícula discreta, ó, que como elas não estão se unindo, não estão se agregando, elas vão ter uma velocidade constante, ou seja, elas não vão aumentar de velocidade. O bom da partícula floculenta é que como ela está aumentando, segregando, se chocando e formando floco, tende a melhorar também a sedimentação da partícula. Mas em teoria é o seguinte, partículas discretas sedimentam com velocidade constante, porque elas não se alteram de forma, nem tamanho, nem densidade, e partículas floculentas, ao longo do processo, elas podem ser alteradas de tamanho, de massa específica, fazendo com que no final ela tenha uma velocidade maior de sedimentação do que quando ela entrou no floculador, do decantador, desculpa. E quando a gente fala tratamento de água, é justamente partículas floculentas que a gente tem dentro do nosso decantador, porque a gente passou por processo de coagulação, floculação. Então, a gente não pode exatamente usar aquela teoria porque a gente tem um tipo diferente de partícula. E é aí que entra, então, essa mudança para a teoria do decantador não ideal, que é o decantador para remover partículas floculentas. Então, vamos ver qual é a teoria por trás. Tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco partículas entrando dentro do decantador em diferentes pontos da altura aqui. Então, a partícula 1, ela entrou primeiro, como ela estava com uma certa velocidade diferente, ela acabou se chocando com a partícula 2, aí elas formou um floquinho aqui. Aí, quando elas encontraram, ela sedimentou com a velocidade maior que a dessa partícula, porque ela está grande, ou seja, ela acaba se chocando com a terceira partícula, com a quarta partícula, ou seja, acaba que ela aumenta de velocidade e de tamanho ao longo da sedimentação. Por um lado, isso é bom, porque se você está aumentando de tamanho, você também aumenta a velocidade. Por isso que a gente quer flóculos grandes quando a gente tem decantadores. Então, quando você está falando da teoria do decantador não ideal, você não pode afirmar que a eficiência da remoção da partícula não depende de forma alguma da profundidade e nem do tempo de detenção. Então, acaba que, quando você fala do decantador não ideal, profundidade e tempo pode sim ter certa influência. Então, você tem aqui que partículas foculentas, né, num decantador de escoamento contínuo, ou seja, vazão constante, em teoria, sua ETA sempre vai ter a mesma vazão, né, a vazão que entra e a vazão que sai, geralmente por longo tempo, por longos anos, você sempre vai trabalhar com a mesma vazão dentro da ETA. Então, a área superficial, né, e a velocidade de sedimentação, que é o TAS, são os parâmetros apesar de eles serem mais importantes que a altura e o tempo, você também tem que dar uma certa atenção para a profundidade, para o tempo de detenção. Só para lembrar, todo mundo lembra o que é tempo de detenção? Quando eu falo tempo de detenção, o que vocês entendem sobre tempo de detenção? Seria o tempo da sedimentação? É mais ou menos, na verdade, tem influência, né? Só que o tempo de detenção na teoria é o quê? É o tempo que a água fica dentro do decantador. Tipo, qual o tempo desde que a água entrou até a água sair? Qual o tempo que ela ficou dentro do decantador? Tá? Esse é o tempo de detenção. Que, claro, vai influenciar, porque essa água está carregando flocos, carregando sedimentos. Então, se ela conseguir sedimentar em um menor tempo, muito bom, né? Ela ficou pouco tempo, mas conseguiu remover todos os flocos e sedimentos e sólidos que tinha na água. Mas o tempo de detenção é isso. Por quê? Porque quando você aumenta de velocidade
e você tem uma melhor sedimentação aqui, com a velocidade maior, significa que você vai ter também um menor tempo, né, para poder remover essa partícula. Ela ocorreu em um menor tempo, porque ela aconteceu com maior velocidade. Então, aí a gente tem aqui que, né, sobre as características dessas partículas e sobre a teoria desse decantador não ideal, que a velocidade de sedimentação dos flocos depende principalmente da qualidade da água bruta, das características químicas da floculação e dos parâmetros físicos da floculação. Ou seja, vai depender de que floco você obteve durante os processos de coagulação e floculação. Inclusive, é muito comum, eu já falei para vocês, dos auxiliares de floculação, que é quando você usa polímeros naturais, para aumentar a massa específica dos flocos, para você aumentar o tamanho dos flocos, justamente para que eles sedimentem numa maior velocidade, em um melhor tempo, uma ótima remoção de flocos. Então, para decantadores, quanto maior a massa específica, quanto maior o tamanho desse floco, melhor, tá bom? Só que a gente tem o seguinte, é muito difícil você prever, por meio da matemática, dos modelos matemáticos, a sedimentação de partículas floculentas. Por isso, o que acontece? Você não tem uma equação de Newton de Stokes para uma partícula desse modelo. Então, a gente faz o quê? Um ensaio de sedimentação em uma coluna, e é a partir desse ensaio que a gente vai encontrar a velocidade de sedimentação, ou o TAS, para então dimensionar o decantador.